Olá, então vamos dar continuidade na nossa quarta e última parte desta aula de nervos cranianos. Então, aqui é aquela nossa imagem, que ela é como se fosse um resumo, então, desses nervos, com os pares, os nomes, os números, as áreas onde eles estão inseridos e se eles são motores, sensitivos ou mistos. Aqui, então, nós vamos dar continuidade na nossa lista, né? Então, agora nós vamos ver do nono ao 12º nervo craniano. Então, nós vamos ver o nervo vestíbulo coclear, o nervo vago, o nervo acessório e o nervo hipoglosso. Então, aqui nós conseguimos ver que nós temos dois nervos que eles estão relacionados à função motora, um sensorial e um misto. A imagem é aquela do Atlas do Sobota, para saber a entrada ou a saída destes nervos do encéfalo. Então, aqui nós temos aquela visão anterior e lateral dos nervos, a visão inferior do encéfalo. Aqui, então, nós conseguimos ver que nós vamos agora observar os quatro últimos, que é o glossofaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório vago, o nervo acessório, e nós ainda temos o nervo hipoglosso. Então, o nervo glossofaríngeo, então, vocês lembram quando eu falei que quando a gente fala, então, de glosso, é o que está relacionado, então, a essa região de língua, né? Então, ele vai inervar essa parte da língua. Ele é um nervo misto, ele é sensitivo e motor, então ele vai captar esses dois estímulos, né? Ele vai tanto captar e mandar aquelas atividades para a função motora, para a movimentação da língua, bem como também ele vai conseguir captar os estímulos também relacionados ao paladar. Então, este paladar está relacionado a essa parte deste nervo. Então, aqui nós conseguimos ver que ele tem origem em 3 lugares, né? No nervo salivatório, umbigo, em gânglios, porque ele também vai para a parte da faringe. Então, a parte da faringe é uma parte que corresponde, então, a essa região da garganta. Então, por isso tem esses gânglios. Ele, então, está relacionado à parte motora, na musculatura estilofaríngea. Então, eu tinha falado que era a língua, mas não é. A língua é só a porção sensitiva que este nervo ele vai estar, então, envolvido. Então, aqui nós conseguimos ver duas regiões de origem que ele está relacionado. Então, este núcleo ambíguo, o núcleo salivar superior, tá? Inferior não. Nesta região aqui que ele estará envolvida, que ele vai sair, que ele vai se projetar. Então, este nervo, o glossofaríngeo, ele está referente, então, ao paladar, à sensibilidade do terço posterior, enquanto que o paladar e a sensibilidade da parte mais profunda da língua, né? Então, ele está relacionado nessa região mais posterior. Já a sensibilidade dos terços anteriores, dessa região mais para frente, da ponta ali da língua, ela é conferida pelo trigêmeo e o paladar pelo terço posterior facial. Então, essa região, nós temos essa parte motora relacionada ao a parte motora do trigêmeo, já a parte de sensibilidade se deve, então, a mais anterior é pelo trigêmeo e o paladar posterior é pelo facial. Tanto a sensibilidade quanto o paladar, elas vão ser conferidas, então, pelo nervo glossofaríngeo. Então, quando a gente fala de glosso, é referente à língua. Então, as lesões nesse nervo, pelo que eu procurei na literatura, elas são raras, mas elas podem ser resultantes de infecções ou tumores. Então, está relacionado
Essas funções podem ser, então, quanto à perda, à alteração do paladar, quanto ainda à movimentação desse músculo que ele está envolvido. Então, ele vai inervar a função motora deste nervo, é inervar os músculos da faringe, e os músculos da faringe, eles são importantes na deglutição. Então, este indivíduo ele pode apresentar este problema. O 10º nervo é o nervo vago, ele é um nervo misto, então ele tem as fibras aferentes sensitivas, quanto as eferentes, que são as motoras. E ele também possui essas fibras parasimpáticas, ou seja, elas vão sair dessa região do crânio e elas vão para a região da medula espinal, como algumas pessoas se referem. Então, além disso, ele tem essa influência através de quimiorreceptores periféricos, justamente porque ele vai se inervar para órgãos viscerais. Então, ele vai também transmitir as informações sensitivas desses órgãos de volta para o sistema nervoso central. Então, é por isso que ele está sendo estudado em algumas doenças, já que eles estão sendo estão relacionando, estão sempre buscando o envolvimento do sistema nervoso periférico, ver se o que acontece na periferia, o que acontece então na região do sistema digestório, né, em outras regiões, fora do crânio, se eles vão facilitar o surgimento de algumas doenças, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, aqui nós temos essas vias parasimpáticas, é só a nível de curiosidade, tá? Porque quando a gente fala em sistema parasimpático, a gente está falando num sistema que ele não compreende a região da cabeça, a região que a gente está estudando neste momento. Mas aqui nós temos a via motora, então aqui nós conseguimos observar, né, que ele vai sair desse núcleo umbigo, do gânglio jugular, gânglio nodoso, ele vai para o forame jugular. Então, daí ele vai ter alguns ramos, como o ramo faríngeo, o ramo laríngeo superior. Então, aí ele se inerva nessa região, então ele vai captar esses estímulos. Aqui no caso, ele vai mandar estímulos para essa região, então para toda essa musculatura. Já quando a gente fala na questão sensitiva, a gente consegue observar que ele vai então para o tronco vagal anterior, ele vai então para o forame jugular, ele vai sair por ali, ele vai se projetar, ele vai então captar esses estímulos dessas regiões periféricas. Então, ele vai inervar os órgãos torácicos e abdominais, ele vai corresponder, então, essa porção parasimpática, então, como eu falei, das vísceras abdominais e torácicas, como coração, intestino, estômago. Essa inervação parasimpática ela é conferida, então, por este nervo, e esse nervo ele vai corresponder, então, novamente, pela porção parasimpática dessas vísceras. Tanto que o sistema, esse sistema que a gente chama, o sistema nervoso parasimpático, ele tem, então, esta função crânio-sacral, então, ele tem essa ligação dessa região do crânio para a região sacral, que é a região ali das vértebras, das últimas vértebras que nós temos. Essa parte craniana, ela está relacionada, então, com o tronco encefálico, né, que é de onde este nervo ele vai se projetar, ele está relacionado também com a musculatura da deglutição, da fonação, então por isso que ele está inserido, tem esse ramo faríngeo, tem este nervo laríngeo, então por conta disso ele vai facilitar a deglutição com a musculatura da faringe, e ele vai facilitar também o processo de fonação com a musculatura da laringe. A faringe está relacionada à deglutição e a laringe à fonação. Então, aqui nós conseguimos ver, ele vai se projetar dessa região do tronco encefálico. Então, aqui nós conseguimos observar estes pontos aqui, ó, em verde, eles correspondem, então, a este nervo vago. Então, esse aqui é um corte axial. Então, é como se a gente estivesse cortando essa porção aqui do nosso crânio e observasse de cima. Aqui nós temos em verde, então, nós conseguimos observar como ele se projeta, então aqui a gente consegue observar que tem os nervos espinhais e ele em verde aqui, o nervo vago, descendo, né,
aqui a região inferior para inervar as vísceras, coração, a região abdominal, coração, intestino, estômago. Então, aqui um dos núcleos que ele vai se originar, o núcleo umbigo, que vai em direção à laringe. Então, essa região aqui que vai corresponder a essa inervação da laringe e da faringe. Aqui nós temos os gânglios superiores do nervo vago. Então, é porque nós temos essa porção aqui. Então, aqui é para mostrar, então, toda essa relação. Nós observamos, então, aqui onde fica o nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano. Nós temos aqui o nervo vago. Nós temos aqui alguns forames, então, é para a gente situar por onde que esse nervo ele vai passar, por onde que ele vai passar e as estruturas aqui relacionadas. Então, por isso, né, como eu falei, por ele ser tão extenso, por ele inervar tantos locais, está se vendo, está se investigando se ocorrer, então, uma estimulação, já que ele compreende tantos locais, ele vai se inervar em tantos locais, se ele pode, então, diminuir o quadro depressivo de algum indivíduo, se ele pode, então, ter função em doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Óbvio que aqui eu estou falando assim, bem sucintamente, porque então aqui está relacionado a uma questão bem mais complexa de liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são nada mais, nada menos que os hormônios produzidos por células neuronais. Então, o 11º par, que é o nervo acessório, ele é um dos mais controversos, então, porque por conta da sua origem, tem alguns autores que eles acreditam que ele não deva ser considerado um nervo craniano, mas nós vamos tratá-lo como um dos nervos cranianos. Então, aqui nós temos algumas informações, como as divisões, os núcleos, que ele também possui núcleos. Então, aqui nós observamos que ele é do tipo motor, que ele vai se originar também no tronco encefálico. Na parte posterior, então, das raízes do nervo vago, ele, então, tem alguns forames associados, né? Ele vai se inervar na musculatura do pescoço. Então, aqui nós conseguimos ver que ele vai se inervar no músculo trapézio, no esternocleidomastoide, em alguns músculos constritores, faríngeos, da laringe e a musculatura do palato mole. Então, ele está relacionado a essa estrutura motora, essa inervação motora. Então, em decorrência da sua posição quase subcutânea, através da sua passagem da região cervical posterior, a gente pode ver que este nervo ele pode ser mais susceptível, quando a gente compara com os demais, a lesões durante procedimentos cirúrgicos, aqui no caso, como uma biópsia de linfonodos, canulação da veia jugular, então pode acarretar numa lesão. Então, esse nervo acessório, ele vai inervar essa musculatura, então, como eu falei, ali fora do crânio. Ele também está relacionado ao movimento dos músculos dos ombros, como o trapézio, do pescoço, que é o esternocleidomastóide. E ele tem, sim, outras funções, né? Ele é um pouco diferente, porque a sua origem se dá em núcleos no bulbo, mas, então, ele tem essa função, ele tem essas controvérsias porque ele também tem uma parte dele que vai se originar nas cervicais, né, C1 a C5. Então, devido a essa sua origem nessas vértebras, então, ele pode ter nessa diferença. Então, mas diferente, então, do que nós chamamos de nervos espinhais, esse nervo aqui, o nervo acessório, ele vai se originar somente, né? Então, vai sair somente do corno anterior da medula. Já os nervos espinais, eles
típicos, né, que eles são típicos, eles vão possuir tanto a raiz anterior quanto a raiz posterior, e assim, para depois formar o nervo. Já o nervo acessório, ele só vai ter origem, então, na C1, na cervical 1 até C5, neste corno anterior, que é uma característica fundamental deste nervo, pois através dos bulbos, ele vai captar, então, né, ele vai pegar algumas raízes cervicais. O 12º nervo que nós temos é o nervo hipoglosso. Ele possui um núcleo também na região do tronco cerebral, que está, então, ao nível do trígono do hipoglosso. Então, ele está relacionado a esta região. Então, ele vai inervar, como o próprio nome já diz, o glosso, então, ele vai inervar uma parte ali da língua, então, genioglosso, ioglosso, estiloglosso, alguns outros músculos relacionados, então, à parte do pescoço. Ele é um nervo puramente motor, então, ele vai inervar a língua, o músculo que movimenta, vai fazer esse movimento intrínseco da língua, ele está relacionado também com a deglutição, com a fonação, ele vai inervar os músculos da laringe, da faringe, facilitando então esse processo também de fonação e deglutição. E ele é considerado o principal nervo motor da língua. Então, aqui nós temos, né, este núcleo aqui, que nós podemos observar que é o núcleo do hipoglosso. Nós temos aqui algumas ramificações, então aqui nós conseguimos entender, né, como que ele vai, então, vai inervar essas outras regiões. Aqui nós conseguimos observar, então, essa porção aqui muscular do pescoço. E então, uma lesão neste nervo craniano, ele pode paralisar metade da língua. E isso, com o tempo, pode fazer com que essa língua ela seja atrofiada. Ela pode parecer, então, pode ter um aspecto retraído, enrugado, e ao protrair essa língua, este indivíduo ele vai acabar lateralizando esta ponta, este ápice da língua. Isso pode ser em ação, né, dessa falta de oposição do músculo genioglosso, que está, então, nessa língua. Então, este nervo, ele tá acarretando, então, né, se ele for lesionado com o tempo, ele pode, então, fazer com que haja este processo de protração da língua. Então, isso pode ocorrer devido a algum trauma na mandíbula. Então, se o indivíduo cai, ele bate o rosto e ocorre, então, uma fratura da região ali da mandíbula, então, este indivíduo ele pode ter algum tipo de lesão nesta mandíbula. Então, aqui tem algumas referências. E por hoje seria isso, essa aula de nervos cranianos. A próxima corresponde à parte de artérias e veias.